Dada f de x igual a x mais a, f da g de x igual a seno de x mais ao quadrado mais a sobre a mais 1, e a g de π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 8, determine o valor de a. Bom, eu preciso achar primeiro a f da g de x. Então, você tem f de x igual a x mais a. Então, a f da g de x vai ser g de x mais a. Logo, você igualando com essa sentença dada aqui, nós temos g de x mais a igual seno de x mais ao quadrado mais a sobre a mais 1. Logo, você tem g de x igual seno de x mais a ao quadrado mais a sobre a mais 1, no caso, menos a. Logo, fazendo um MC, pegando esses caras aqui, multiplicando pelo menos a, você vai ter g de x igual seno de x mais a ao quadrado mais a vezes a menos a ao quadrado, depois uma vez menos a sobre a mais 1. Posso cancelar esse valor com este valor e esse aqui com esse, porque um é positivo e o outro é negativo. Ficando g de x igual a seno de x sobre a mais 1. Você tem a g de π sobre 4, então eu vou substituir aqui. Você tem raiz de 2 sobre 8, e todo o valor de x da g eu vou trocar, então vai ser igual a seno de π sobre 4 dividido por a mais 1. Então, seno de π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, você tem raiz de 2 sobre 8 igual raiz de 2 sobre 2. No caso, vai ser a mais 1. Por quê? Porque você vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, Então, vai ficar esse valor aqui. Logo, dá para a gente cancelar esse valor com este. E 8 dividir por 2, que vai dar 4. Passando a limpo, você tem 1/4 igual a 1 sobre a mais 1. Então, você tem, multiplicando cruzado, a mais 1 igual a 4. O a vai ser igual a 4 menos 1. Então, meu a vale 3. Então, se meu a vale 3, alternativa D desta questão aí, dada no problema aí, tá certo? Então, achamos o nosso valor A. E não perde o foco não, e vem comigo, guerreiro, vamos embora. Um cubo de lado 2A possui uma esfera circunscrita nele. Qual é a probabilidade de, ao ser sorteado um ponto interno da esfera, esse ponto ser interno ao cubo? Você tem aqui o cubo, vamos desenhar este cubo aqui. Um cubo, Você tem o cubo aqui. Vou desenhar o cubo, A gente pode achar a diagonal aqui, ok? Logo, você tem, neste caso aqui, esse ponto até aqui vai ser o diâmetro da esfera, tá? Que a gente precisa encontrar. Então, eu tenho aqui, primeiro, esse triângulo que se forma, onde aqui é 2A. Sendo que eu tenho que descobrir esse lado para depois descobrir esse aqui. Você sabe que você tem aqui na base um quadrado. Então, você tem 2A, aqui você tem 2A. E essa diagonal, que é exatamente esse ponto que se forma aqui, vai ser, no caso, a diagonal desse triângulo aqui. Logo, o que a gente faz? A gente pode fazer Pitágoras ou pensar o seguinte, que a diagonal é L raiz de 2. Sendo que você tem L raiz de 2, aqui é 2A. Então, diagonal vai ser 2A raiz de 2. Então, esse pedaço aqui, ele vale 2A raiz de 2. Então, vou descobrir isso aqui que eu vou chamar de x, que é essa diagonal. Recapitulando, esse 2A raiz de 2 é esse pedaço que eu encontrei aqui. Então, agora eu vou encontrar a diagonal
do cubo. Então você tem x ao quadrado igual 2a ao quadrado mais 2a raiz de 2 ao quadrado. Então você tem x ao quadrado igual 4a ao quadrado, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, então mais 8 ao quadrado, porque esse 2 vai sair de dentro da raiz. Então x ao quadrado vai ser 12a ao quadrado. Logo você tem x igual raiz quadrada de 12a ao quadrado. O 12 é, na verdade, 4 vezes 3 vezes a ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. O a sai, né, porque tem a ao quadrado, e o 3 fica, porque nós estamos lidando com raiz quadrada. Então, achamos aí a nossa diagonal da circunferência. Então, olha só, a gente já sabe que o diagonal da circunferência, não, o diâmetro da circunferência, você já sabe que é 2a raiz de 3. Você sabe também que o lado desse cubo, ele vale 2a. A partir disso, agora vamos calcular a probabilidade, que nós vamos calcular a partir do volume. Você sabe que o volume do cubo, ele é ao cubo. Então, o volume do cubo vai ser 2a ao cubo. Então, o volume do cubo vai ser 2 ao cubo, que é 8, e a ao cubo. Pronto, achei o volume do cubo. Agora, vamos achar o volume da esfera, né? Que é 4/3 πr ao cubo. Olha só, se o diâmetro vale 2a raiz de 3, o raio vai ser metade, então vai ser a raiz de 3. Então você tem volume da esfera, 4/3 π vezes a raiz de 3 elevado ao cubo, que vai ser volume da esfera igual 4/3 π a ao cubo. Aqui vai ser 3 ao cubo, 27. Né? Você vai ter, no caso, 3 aqui, que é, na verdade, 3 ao quadrado vezes 3. Então, vai dar 3 raiz de 3. Então, neste caso, o volume da esfera vai ser 4/3 π, 3 raiz de 3. Né? No caso aqui, vai ser de 3 ao cubo. Dá para eu cancelar esse com esse, ficando 4π raiz de 3, que é aí o nosso volume da esfera. Agora, calculando a probabilidade, que vai ser o volume do cubo, porque ele quer saber qual é a probabilidade de, ao ser sorteado um ponto interno da esfera, e esse ponto ser interno ao cubo. Né? A gente vai trabalhar aí através do volume de ambos os valores. Né? Então, você tem o volume da esfera, que vai ser o volume do cubo, que é 8a ao cubo, e o da esfera, 4π raiz de 3. Sim, não posso esquecer do a ao cubo que está aqui e do a ao cubo que está aqui. Então, na verdade, aqui embaixo vai ser 4a ao cubo raiz de 3, no caso, π. 8 dividido por 4, 2. Cancela esse com esse, porque a ao cubo e a ao cubo, ficando 2 sobre raiz de 3 π, que a gente pode racionalizar por raiz de 3, ficando 2 raiz de 3 sobre 3 π. Então, a alternativa B desta questão, ok? Então, toda vez que ele quiser trabalhar com probabilidade de alguma coisa circunscrita, você vai trabalhar com a parte do volume, tá certo? Partiu? Não perde o foco não e vem comigo. Sobre uma equação linear de grau n, é incorreto afirmar que terá n raízes complexas. Se n for ímpar, sempre terá ao menos uma raiz real. Se o número complexo z igual a mais bi, com b diferente de zero, for raiz, então seu conjugado também o será. A equação não pode ter raízes repetidas. Uma equação acima de grau 4 pode ter todas as suas raízes reais. Bom, primeiro, que não pode ser uma equação linear, e sim um polinômio. Né? Eu acho que, no caso aqui, ele se equivocou com o enunciado. Né? Já seria uma possível anulação para essa questão.
Aí vamos para a primeira afirmativa, ele quer a incorreta. Terá n raízes complexas. Então, isso aqui é uma verdade, dado pelo teorema fundamental da álgebra, né? Que você pode ter n raízes complexas. Isso aí já é uma citação do teorema fundamental da álgebra. Letra B, ele fala, se n for ímpar, sempre terá ao menos uma raiz real. Nós temos o seguinte lema dentro da matemática. Todo polinômio de coeficientes reais de grau ímpar tem uma raiz real. Então, isso aqui é uma verdade, ok? Aí ele fala aqui, ó, se o número complexo z igual a mais bi e b diferente de zero for raiz, então seu conjugado também o será. Nós temos uma outra regra dentro da matemática. Se um número complexo z é raiz de uma equação polinomial de grau n de n maior que 1, sendo n pertencentes ao reais, então o conjugado de z é também raiz da equação. Isso significa que isso aqui é uma verdade. A equação não pode ter raízes repetidas. É claro que pode, isso aqui é falso. Já sei que essa aqui é a nossa resposta, alternativa D. E letra E, uma equação acima de grau 4 pode ter todas as suas raízes reais. Com certeza, isso aqui é uma verdade. Você pode ter sem problema nenhum. Você pode montar uma equação de grau 4 e vai ver que todas as raízes são reais. Então aí é alternativa D, que é a nossa resposta.